Olá, estudante! Você que gosta da área de eletrotécnica ou até da área de engenharia e tem dúvidas de como resolver circuitos como esse aí com duas fontes, e onde especificamente se pergunta ali qual que seria a tensão em cima daquele resistor R2, no caso de 5 ohms, esse vídeo aqui e mais alguns outros que eu vou gravar vão mostrar técnicas que vocês podem utilizar para chegar a essa solução, tá bom? A princípio, pessoal, eu vou fazer aqui a resolução desse circuito usando o método das malhas, tá? E depois desse método das malhas, eu vou fazer isso também pela superposição e depois por Thevenin e Norton. Então, eu espero que vocês entendam esse conteúdo, que seja útil para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês e que vocês consigam também compreender como resolver qualquer circuito utilizando esses métodos que eu vou trabalhar aqui, tá? Bom, a primeiro ponto, pessoal, nós gostaríamos de esclarecer algumas coisas aqui que eu vou colocar no vídeo, tá? Quais são essas coisas que eu vou esclarecer? Primeiro, eu vou atribuir aqui, para efeito de forma de calcular esse circuito, alguns parâmetros, tá? Que eu vou fazer aqui como observação. Um desses primeiros parâmetros que eu quero que vocês observem é o seguinte: toda vez que eu tiver um resistor como esse, eu vou atribuir o seguinte: toda vez que a corrente vier nesse sentido aqui, entrando no resistor, eu vou dizer que para efeito de estudo, em relação ao que eu vou ler no percorrer da malha, eu vou dizer que isso aqui vai ser positivo. E ao sair do resistor, eu vou dizer que ele é negativo. Portanto, isso é uma primeira colocação que eu estou fazendo para que a gente faça isso aqui para analisar os circuitos, tá? É a primeira suposição que eu estou fazendo aqui. Muito bem. A segunda suposição é que, se vocês observarem, quando a gente desenha uma malha, eu vou partir de uma fonte, tá? Essa fonte aqui, ela pode partir daqui para cá, eu escolho o sentido do que eu quero fazer a leitura da malha, ou daqui para cá, tá bom? Para efeito didático, eu vou utilizar o sentido convencional da corrente, que é do polo positivo para o negativo, em ambas as fontes, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Positivo e negativo seria o lado maior positivo, o lado menor negativo. Da mesma forma aqui, ó, positivo e negativo. Ok? Então, para esse caso, eu vou dizer que essa malha está sendo percorrida na seguinte situação. Ó. Venho para cá, percorri a malha e voltou aqui para a fonte, tá? Então, isso aqui é o sentido da corrente. Essa corrente aqui, eu vou dizer que o nome dela vai ser I1. Ok? Muito bem. Seguindo esse raciocínio e seguindo mais esse ponto aqui que eu coloquei, se a corrente vai estar seguindo nesse sentido, esse lado de cá vai ser o meu positivo e esse aqui vai ser o negativo. Na verdade, o sinal mais e o sinal menos, tá? Para a gente poder fazer a nossa equação aqui baseada nisso aqui. Esse lado de cá, então, o sinal vai ser mais e esse aqui vai ser menos. E esse sinal aqui vai ser mais e esse sinal aqui vai ser menos. Ok? Muito bom, pessoal. Muito tranquilo. Nessa segunda malha, eu também vou fazer o mesmo critério que eu usei na malha de cá, tá? Eu vou partir do positivo e vou correr a malha aqui por esse lado de cá. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, positivo, passou pelo resistor, veio para aqui pelo outro resistor, passou pelo outro e voltou para a fonte. Então, eu tenho esse sentido aqui de circulação de corrente. Essa corrente eu vou dizer que ela é a minha I2, tá? Vou atribuir esse nome aqui para ela. Muito bem. Agora perceba um fato importantíssimo aqui. Nesse resistor R2, que é o resistor de estudo, eu tenho a seguinte situação agora. Eu tenho aqui o R2 colocado aqui, tá? E observe que o R2, do lado da malha 1, eu tenho uma corrente nesse sentido, estabelecida para a minha análise, tá? Então aqui eu tenho I1. E no lado da malha 2, eu tenho uma corrente chamada I2 nesse sentido. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho I2. Portanto, pessoal, observem que, nesse caso, eu vou ter duas correntes passando nesse resistor. Então, isso me implica dizer o seguinte, que a corrente que vai passar por ele, nesse caso do nosso estudo, será I1 mais I2. E essa informação é importante porque a gente vai precisar usar ela no decorrer da nossa resolução do circuito, tá bom? Então, essa primeira parte ficou esclarecida e agora sim, nós vamos percorrer essas malhas, tá? Eu vou percorrer essa malha
e chamar essa malha aqui de malha 1, tá? Malha 1. E essa segunda malha aqui, eu vou chamar ela de malha 2, ok? Malha 2. Muito bem. Vamos percorrer a malha 1 aqui, olhando essa seguinte situação. Pela lei de Ohm, nós sabemos que corrente é tensão sobre resistência. E como eu quero saber qual é a tensão, eu tenho que V é igual a I vezes R. Então percebam que a cada resistor desse que eu estou aqui passando nesse circuito, eu tenho uma resistência e tenho agora uma corrente que eu quero descobrir. Então eu vou usar o princípio da queda de tensão e vou usar a lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Então essa lei de Kirchhoff aqui eu vou correr essa malha e vou procurar aqui qual vai ser a resultante dessa tensão no final do meu circuito, tá bom? Então vou percorrê-la baseado nesse conceito aqui, usando a lei de Kirchhoff, tá certo? Onde eu tenho corrente vezes resistência. Professor, o que é corrente e resistência nesse caso? Aqui, pessoal, vai ser bem simples. Eu tenho um resistor de 20 e a corrente I1. Então, a primeira parte dessa tensão vai ser, nesse exemplo aqui, ó, 20, aliás, I1, que seria a corrente que eu estou percorrendo, vezes 20, tá? Então, vai ser o nosso primeiro caso, é trabalhar em cima disso aqui, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui com isso. Percebam que eu vou olhar como se eu estivesse olhando aqui para a fonte de um observador que estivesse olhando aqui, ó, para esse lado de cá. Então, o primeiro sinal que o observador está encontrando, e isso para título de facilitar o nosso estudo, tá? Ele está encontrando um positivo. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse 20 que está aqui vai estar multiplicado pela primeira corrente que eu tenho nesse ponto, que é a corrente I1. Então, vou colocar aqui, ó, I1, que é justamente a lei de Ohm que eu fiz aqui, tá? 20 vezes I1, ou I1 vezes 20, para descobrir qual a tensão nesse ponto de cá. Muito bem. Feito isso, 21, eu venho para cá agora, qual o próximo sinal que eu encontro? Positivo novamente. Então, vou colocar aqui o mais. Quem vai ser o resistor que eu estou aqui? É o de 5. Porém, pessoal, como eu tenho duas correntes, eu tenho essa corrente I1 e essa corrente I2, que estão no mesmo sentido que eu arbitrei aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, I1 mais I2, tá? Então, eu tenho as duas correntes aqui envolvidas nesse resistor. E seguindo aqui para frente ainda nessa malha, eu encontrei novamente o sinal mais, então vou colocar aqui o sinal mais. E aqui eu vou ter o 6. 6 vezes a corrente que passa por ele, que ainda é a corrente I1, já que é a mesma corrente dessa malha. Então vai ficar aqui, ó, I1. Isso tudinho me encontrou aqui com o sinal negativo, que é menos 40. Esse resultado todinho aqui vai ter que dar zero no final, tá? Muito bem. Por que tem que dar zero? Porque quando eu somar tudo isso aqui e tirar a tensão da fonte, ele não vai ter mais nenhuma tensão em canto nenhum e aí daria zero, tá? Então vamos fazer a nossa equação matemática e achar o resultado que a gente precisa aqui. Vamos lá. 21 eu vou repetir, não tem por que tirar, porque não tem nada que faça ainda o I1 aqui, mais. Aqui eu tenho uma propriedade na matemática que tem que fazer a multiplicação por ambas as partes. Então eu tenho que multiplicar esse daqui vezes esse daqui. Isso é chamado de distributiva, tá? Então eu tenho 5 vezes I1, vai ser 5 I1. E aqui tem o sinal de mais, vai ser 5 I2. Mais 6 I1 já estava aqui. E aí, pessoal, para poder calcular qual o valor de tensão que eu teria na malha, esse valor que é negativo passa para o lado de cá e fica positivo aqui. Então percebam que a fonte de tensão é 40 volts, mas eu tenho quedas de tensões que vão estar nos resistores. E isso no final vai ter que me dar os mesmos 40 volts que tem aqui, tá bom? Vamos fazer isso ao final para comprovar se é verdadeiro, isso que eu disse agora, tá? Vamos lá. 20 mais 5 dá 25 e 1, com mais 6 dá 31 e 1. Ok? Mais 5 e 2, não vai mudar nada. 5 e 2 igual a 40. Então percebam que agora nós achamos a primeira malha, que é essa equação que nós temos aqui. Porém, ainda não posso dizer quem é a corrente 1, nem tanto a corrente 2. Ok? Então a malha 1 está pronta aqui. Vamos agora usar a malha 2. Eu vou usar a mesma cor que eu usei aqui para a corrente, para ficar fácil de entender qual é a malha que eu estou utilizando. Tá bom? Vamos partir agora desse ponto aqui, pessoal. Observe que eu olhei aqui nesse lado. Vamos supor que eu estou olhando esse lado de cá. Como saiu daqui da fonte, o sinal que eu tenho é o positivo. Eu vou dizer que isso aqui, o lado de entrada, vai ser o sinal mais. E aqui é o sinal menos.
aqui o sinal mais, aqui o sinal menos, aqui o sinal mais e aqui o sinal menos. Muito bem, estou percorrendo a fonte nesse sentido de cá, tá bom? Vamos lá agora. Aqui eu vou colocar o seguinte. Partindo desse ponto que eu estou olhando para esse caso aqui, ó, esse ponto aqui é mais, só que o valor do resistor é 7, então eu vou colocar aqui, ó, 7 e 2. Por que I2? Porque a corrente que passa por essa malha é a minha I2, ok? Chegou nesse resistor aqui, eu tenho mais de novo, então eu vou colocar mais. Qual o resistor que está aqui? É o de 5, o mesmo, tá? Que a gente usa na outra malha. Porém, agora, eu estou na malha 2, pessoal, aqui é a corrente 2, tá? Então, a corrente 2 vai ser somada à corrente 1 nesse resistor, já que estão no mesmo sentido aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, I2, que é o responsável por essa malha, mais o I1, que é o que passa na malha lá, contribuindo também nesse resistor aqui, ok? O próximo sinal aqui vai ser mais de novo, então mais 15, e aqui vai ser a multiplicação por essa corrente, que é a corrente I2, ok? E chegou aqui menos 24, isso vai me dar igual a 0, tá? Então vamos fazer as mesmas continhas que eu fiz aqui em cima. O 7 e 2 vai permanecer, então não modifica aqui o 7 e 2, ele fica ainda, mais 5 vezes I2, como a gente fez aqui em cima, tá? Então vai ficar 5 e 2, mais 5 e 1, mais 15 e 2, isso igual a 24, como a gente fez ali em cima, tá bom? O negativo está de um lado, passou para o lado de cá da igualdade, ficou positivo. Vamos lá, somar tudo que tem I2 aqui, ó. 7 e 2 com mais 5 e 2 dá 12 e 2. 12 e 2 com 15 dá 27 e 2. Então, eu tenho aqui, ó, 27 e 2 mais 5 e 1. Isso é igual a 24, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, tendo as duas equações, o que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos colocar aqui agora. Deixa eu fechar isso aqui. Nós precisamos colocar aqui agora, pessoal, as equações para montar um sistema, tá? Com a equação 1 e a equação 2. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem com outra cor, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, 31 e 1 mais 5 e 2, isso igual a 40, tá? Ok. A segunda equação eu tenho aqui 27 e 2, porém o I2 está do lado de cá. Então eu inverter essa ordem aqui para que fique incógnita abaixo de incógnita, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 5 e 1 mais 27 e 2, isso igual a 24, tá bom? Então aqui eu tenho um sistema de equações que eu tenho algumas formas de resolver. O que eu vou utilizar aqui é o seguinte, eu vou multiplicar um termo, esse 31, por esse aqui, por 5, tá? E invertidamente. Como é que seria isso? Esse 5 aqui vai ser menos 5, a multiplicação dele, tá? E aqui eu vou multiplicar esse aqui de baixo por 31. Todos os termos por um valor, tá? Para que a gente possa eliminar uma dessas incógnitas aqui, tá bom? Então vamos lá, 5 vezes 31, de pegar aqui, ó. 5 vezes 31 vai ser 155, tá? Então aqui, ó, como é negativo, negativo mais vezes positivo vai dar menos 155 e 1. Ok. Menos vezes menos vai dar, aliás, menos vezes mais vai dar menos, então vai dar menos 25 e 2. E 40 vezes 5 vai dar 200, negativo também, então menos 200 aqui, tá bom? Aqui embaixo a gente tem o 31, que é para fazer a mesma continha aqui de cima. Então esse valor vezes isso aqui a gente sabe que vai dar 155. E esse era o objetivo para eliminar aqui o I1. Esse vezes esse, então eu tenho aqui mais 27 vezes 31. Então eu tenho 27 vezes 31. Isso me dá 837. Então eu vou ter aqui, ó,
837,2 igual a 31 vezes 24. Então, eu tenho aqui, ó, 31 vezes 24. Isso me dá 744. Muito bem. Agora eu posso calcular aqui, já que eu tenho duas incógnitas aqui, ó, que vão dar zero, né? No caso, essa primeira incógnita aqui vai dar zero. Essa multiplicação aqui, ó. 155 negativo mais 55 positivo vai dar zero. 0 vezes 1 vai dar zero. Então, isso aqui já morreu aqui. Então, eu posso cortar esse com esse. E ficou agora 837 menos 25. 837 menos 25, eu tenho agora 812,2. Então, eu tenho aqui, ó, 812,2. E agora, 744 menos 200, no caso aqui, vai dar 544, tá? Sinal do maior aqui é esse menos esse. Então, eu tenho que agora, pessoal, aqui na definição, fazer aqui do lado de cá, tá? Eu tenho que I2 vai ser igual a 544 dividido por 812. Então, eu tenho que isso aqui, o nosso resultado vai ser isso aqui, ó. 544 dividido por 812, a gente vai encontrar aproximadamente 0,67, tá? Vou arredondar aqui, ó. 0,67 amperes. Isso aqui é a nossa corrente I2, que é essa corrente de cá, tá bom? Muito bem. Agora veja, como eu tenho aqui essas equações já prontinhas, em qualquer lugar que eu substituir a corrente I2, eu vou substituir e vou achar a corrente I1, tá? Então, vamos pegar essa primeira equação aqui, ó. 31 I1 mais 5 vezes I2. I2 eu já sei que é 0,67, isso 0,67, isso igual a 40. Então, a gente vai descobrir agora quem é a corrente I1, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, fazendo rapidamente, I1 vai ser igual a essa multiplicação aqui, dividido pelo 31 que eu tenho do lado de cá. Então, eu tenho 31 aqui, ó. Vamos fazer essa multiplicação aqui, tá? Depois subtrair do lado de cá. Vamos fazer aqui devagarzinho, então. Vamos lá. 5 vezes 0,67, isso vai me dar igual a 3,35. Como esse 3,35 vai para o lado de cá, então vai ficar o quê? Ó? 40 menos 3,35. Isso nos deu 36,65. É isso? É isso aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 36,65. Então, eu vou ter 36,65. Então, essa corrente I1 vai ser essa continha que a gente tem aqui, ó. Isso dividido por 31. Vou encontrar 1,18, tá, pessoal? Vou deixar esse 2 de lado, já que eu tenho aqui um arredondamento, tá bom? Então, aqui a corrente I1 vai ficar igual a 1,18 amperes. Muito bem. Então, nós achamos agora as duas correntes I1 e I2. Então, eu posso anotar aqui já, olha que interessante. Essa corrente I1, a gente já achou que é 1,18 amperes. E a corrente I2, que é essa corrente de cá, ela deu quanto? 0,67. Então, está aqui, ó, 0,67 amperes. Ok. Então, aqui, o que a gente vai ter aqui nessa situação? Bom, eu quero saber qual é a tensão que tem nesse rapaz aqui, nesse resistor aqui, tá bom? Como eu sei que as duas correntes agora deram positivas, ó, o resultado que eu tenho aqui é positivo e positivo, significa dizer que o sentido da corrente que eu atribuí estão corretos, ou seja, as correntes estão realmente nesse sentido e nesse sentido. Então, significa dizer que essa corrente que tem aqui é realmente a soma dessas duas, tá? Que eu vou chamar ela aqui de I3, tá bom? Então, eu tenho que a corrente I3 vai ser nada mais do que a soma de 1,18 mais 0,67. Essa corrente I3 será igual a essa soma que eu tenho aqui. Vamos ver? 1,18 mais
0,67. Isso vai me dar 1,85. Então, essa corrente que eu tenho aqui é 1,85 amperes. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Bom, no final das contas, eu agora sei qual a corrente que passa no resistor aqui. Eu posso calcular justamente a tensão dele. Então, a tensão que eu vou ter aqui em VR2 nada mais do que a corrente circulando por ele, que é 1,85 que a gente acabou de descobrir, vezes a resistência dele, que é 5 ohms. Tá? Então, essa tensão aqui nesse resistor vai ser esse 1,85 vezes 5 ohms. Então, eu tenho 9,25 volts que estão aqui em cima desse resistor, tá bom? Então, aqui a solução do problema foi dada, já encontrada aqui como 9,25. Porém, eu quero que a gente observe mais alguns detalhes para a gente fechar essa aula aqui. Olha que interessante, pessoal, aqui agora. Vejam, eu tenho aqui a comprovação também da lei de Kirchhoff para as correntes, tá? A gente usou a lei de Kirchhoff aqui para as tensões, né? Agora vamos calcular para as correntes. Observa que interessante. Se a gente olhar aqui, essa corrente que tem nesse ponto aqui, ó, ela está entrando aqui nesse resistor, tá? E tem outra corrente entrando aqui nesse resistor, nesse conjunto. E aqui eu tenho uma corrente que está saindo. Então, o que é que diz a lei de Kirchhoff também das correntes, né? As correntes que chegam a um nó, no caso, né? Ou a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma da corrente que sai do nó. Aliás, vamos repetir novamente. A soma das correntes que chegam a um nó é igual à corrente que sai desse nó. E é justamente isso aqui que foi provado. 1,18 chega no nó, mais 0,7 chega no nó aqui, a soma das duas me dão a terceira corrente aqui que está passando por esse resistor. Tá? Então aqui a gente consegue também, usando a lei de Kirchhoff aqui dos nós, né, que seria esse ponto de cá, ó, isso aqui é um nó, tá? Significa dizer que nesse ponto aqui, essa corrente e essa estão somadas aqui, né? E estamos aqui agora com a corrente resultante passando aqui nesse resistor aqui, tá? Se a gente voltar para cá, a gente vai ter essa mesma corrente aqui, 1,18 nesse cara aqui, e aqui a gente vai ter 0,67 nesse cara aqui. Porém, nesse ponto aqui, a gente tem a soma das duas correntes, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, que tenha ficado bastante claro, mas vejam o trabalho que eu tive para usar, usando lei de Mailers, né? Para chegar nessa tensão que foi mostrada aí. Mas o objetivo era esse, era mostrar a vocês a resolução de circuitos por malhas, né, com mais de uma fonte de tensão ali, no caso, e provar que dá para a gente encontrar ali a tensão naquele ponto, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Obrigado e até mais.